Olá, nesse vídeo vamos falar sobre os carboidratos, o que são, sua estrutura e suas três principais classificações. Os carboidratos são moléculas orgânicas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio, podendo conter nitrogênio, fósforo ou enxofre em sua composição. Também são chamados de glicídios, hidratos de carbono, açúcares, entre outros nomes, além de ser a principal fonte de energia dos sistemas vivos. Os carboidratos geralmente seguem a forma empírica de CH2O, N, sendo N o número de átomos de cada molécula. A proporção entre os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio é de 1 para 2 para 1, respectivamente, podendo existir exceções na questão da estrutura, como por exemplo a fucose, que tem a forma molecular de C6H12O5, assim fugindo da proporção citada anteriormente. Nas principais classificações, começamos com os monossacarídeos, que também são conhecidos como OSE, que são carboidratos com número reduzido de átomos de carbono na molécula, ou seja, com N reduzido, podendo variar de 3 a 7, mas sendo os mais importantes os hexoses, com um número N igual a 6. São relativamente pequenos, solúveis em água e não sofrem hidrólise. Podemos citar como exemplo a glicose, que é a molécula mais utilizada para a obtenção de energia das células, a galactose, que constitui a lactose, e a frutose, que tem função energética, todos eles sendo forma molecular C6H12O6. Os oligosacarídeos são os carboidratos resultantes da união de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos. A união acontece por meio da ligação glicosídica, formada pela perda de uma molécula d'água. Os mais importantes são os disacarídeos, união de 2 monossacarídeos, e os trissacarídeos, união de 3 monossacarídeos. Eles são solúveis em água, mas necessitam ser quebrados na digestão para serem aproveitados pelo organismo como fonte de energia. Exemplos de disacarídeos temos a sacarose, que é a união de moléculas de glicose e frutose abundantemente presente na cana-de-açúcar e na beterraba, cumprindo função energética. Também temos a lactose, que se encontra no leite, que é a união da glicose e da galactose, também cumprindo função energética. Além da maltose, que são 2 moléculas de glicose encontradas em alguns vegetais, que provém também da digestão de amido pelos animais com função energética. No trissacarídeos temos a rafinose, que é a glicose mais a frutose mais a galactose, encontrada principalmente nas leguminosas, mas não é digerida pelos seres humanos. Os polissacarídeos são os carboidratos grandes, às vezes ramificados e formados pela união de várias moléculas de monossacarídeos ligados em cadeia. Esses são insolúveis em água e possuem 2 funções biológicas principais, como forma armazenadora de combustível e como elementos estruturais. Podemos citar o exemplo de 3. O amido, que contém aproximadamente 1.400 glicoses, que é armazenado no aminoplasto da raiz, como mandioca, batata doce e cara, e no caule, como da batatinha, também presente em sementes e frutos, principal reserva energética dos vegetais. Também temos a celulose, que contém aproximadamente 1.000 glicoses, com a função estrutural na célula vegetal como um componente da parede celular, além da glicogênio, que aproximadamente contém 30.000 glicoses, onde está armazenada no fígado e nos músculos, principal reserva energética de animais e fungos.